Bom dia, irmãos. O nosso tema, os fundamentos da guarda do quarto mandamento, ou do dia do Senhor, é um tema muito importante para a vida da igreja. Acho que ontem o pastor Josafá, quando ele, na segunda palestra da manhã, ele tratou sobre a questão da lei moral. Ele mostrou um aspecto que por si só já é fundamental para nós entendermos, não é? A lei moral de Deus, ela é válida para nós hoje, né? Eu não sei quantos de vocês aqui têm a Bíblia de Genebra em mãos, ou se alguém tem, que tem aí que você tem aí o Catecismo Maior. Se você abrir lá na pergunta 97 do Catecismo Maior, você vai se deparar com uma pergunta que trata sobre qual é o papel ou a função da lei moral para os regenerados, né? E ele, quer dizer, a pergunta, as anteriores, ela fala o papel da lei moral para o não regenerado e o papel da lei moral para o regenerado, e diz respeito àquilo que o pastor tratou ontem, não é? O aspecto em que conduz o homem a Cristo e ao mesmo tempo aquele que santifica, educa o indivíduo na verdade. E na resposta ele diz que a lei moral, no que diz respeito, não é, ao pacto das obras, isto é, a necessidade de obedecer para ser justificado, foi cancelado isso. Então nós estamos, a lei moral já não tem mais função para nós no que diz respeito às obras, isto é, nós não obedecemos à lei moral para sermos salvos ou justificados, porque nós estamos livres disso. E aí ele afirma ainda, ela não pode nem nos justificar, nem nos condenar. Ela não pode nem nos justificar, nem nos condenar. Por quê? Aí ela vai mostrar o princípio bíblico claro, não é? Obrigado. O princípio bíblico claro que diz lá que nós que estamos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que de fato se encontram em Cristo Jesus. Então, agora nós obedecemos à lei como fruto da gratidão, da operosidade do Espírito que habita em nós, e nós então vivemos de conformidade com o nosso Salvador, amando e desejando praticar os seus preceitos. Mas agora nós não obedecemos à lei com o intuito de sermos salvos ou sermos condenados. Esse é um ponto importante. Por isso que na própria pergunta ele está dizendo, a lei moral de Deus é útil para a igreja. Então quando fala-se lei moral, entenda-se então resumida nos 10 mandamentos. Se você olhar, por exemplo, na pergunta 19 da Confissão de Fé, que trata sobre a lei, ela fala que Adão no Éden, ele obedeceu uma lei que, resumida, veja, havia uma lei, que essa lei era conhecida como lei moral de Deus. Está lá na pergunta, no capítulo 19 da Confissão de Fé, parágrafo 1º. Na sequência da Confissão de Fé, ele passa a dizer, essa lei moral está resumida nos 10 mandamentos entregue a Moisés no Monte Sinai. Entende? Então, aquilo que foi dado a Adão, perceba, Adão recebeu de Deus uma ordem única: não coma do fruto dessa árvore. Isso que os nossos pais chamam de lei positiva. O que é isso? Por exemplo, a lei positiva, em outras palavras, nós não temos mais essa ordem para nós. No comer de um fruto de uma árvore, nós não temos essa ordem para nós, porque aquela lei foi dada por Deus e nela estava resumida toda a lei moral de Deus. Quando ele pecou, ele quebrou os 10 mandamentos. Interessante que não poucos escritores, um deles, Thomas Boston, descreve o momento que ele come, ele quebra os 10 mandamentos. Por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Thomas Boston diz, o Deus dele passou a ser o seu ventre, o seu desejo, e ele ama mais o seu prazer do que o próprio Deus. Aí ele continua,
não farás para ti imagem de escultura. Eles adoram a Deus de conformidade com a influência de Satanás, não segundo o que Deus revelou. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Satanás diz que o que Deus quis dizer foi isso, e o homem creu na mentira de Satanás, isto é, tomou o nome dele em vão, dizendo que o que Deus quis dizer foi mentira. E guarda o dia de sábado. Lembra o dia de sábado para o santificar? E essa é a tese é que Adão lá no Éden foi criado no sexto dia. Thomas Boston crê que ele pecou imediatamente após ser criado e a ordem ter sido dada, e provavelmente essa linguagem na viração do dia, isto é, no tempo, no ciclo de um tempo, quando o Senhor volta, eles já tinham quebrado a lei do Senhor. Eles não entraram no descanso, eles não entraram no sábado. Ele quebra o dia do Senhor. Ele prefere receber conforto na sua própria alma, no seu próprio prazer, da sua maneira, do que fazer o que Deus ordena e assim entrar no descanso de Deus. Honra teu pai e tua mãe. Ele desonra a autoridade máxima que é o Senhor, para onde aponta os relacionamentos. Filhos obedecendo pai e mãe, aponta para a relação entre o homem e o seu Deus. Não matarás. Ora, veja só, ele não só morreu, como ele matou toda a raça humana com um único pecado. Não adulterarás, não furtarás. A glória de Deus foi roubada. Você imagina, não adulterarás, não furtarás. O adultério, perceba que a partir daqui todas as tragédias associadas, os relacionamentos humanos provém dessa queda. Adultério, assassinato, morte, destruição, tudo provém dessa queda, dessa natureza que nos foi concedida. Em outras palavras, não cobiçarás, porque a cobiça, ela é a insatisfação com aquilo que Deus te deu. Deus deu todas as árvores do jardim para comer, exceto uma. A serpente disse: é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? A insatisfação, o descontentamento, a insatisfação com aquilo que Deus deu. A única coisa que não podia torna-se tudo. A única coisa que você não podia fazer, torna-se tudo que você não podia fazer, porque você está insatisfeito com todo o resto que Deus te deu. Há uma coisa que falta: toda a lei de Deus foi quebrada num único ato. E aí a nossa confissão de fé, no capítulo 19, parágrafo 2, vai dizer: e essa lei moral que está no coração de Adão foi registrada em 10 mandamentos no Sinai. Essa lei permanece até hoje. Essa lei é para o povo de Deus até hoje. Ora, eu estou apenas fazendo essa introdução baseado naquilo que o pastor disse ontem, para que fique claro que na fala dele ficou nítido, e a certeza, nós temos a convicção de que para nós os 10 mandamentos são válidos ainda. Logo, o 4º mandamento está implícito nele, está diretamente registrado nele. O que é que acontece? Nós criamos uma maneira diferente. Nós pegamos dos 10 mandamentos, dizemos que um só não vale e os outros 9 estão valendo. Só o dia do Senhor é que não tem valor para nós hoje. Só o sábado é que não tem valor para nós hoje. O problema com essa tese é que você tem 2 grupos que se dividem. Você tem os adventistas, que querem pegar o sábado literal, como sendo o 7º dia da semana, e isso eles fazem seguindo um preceito muito interessante da lei, só que não dando o pulo final, a realização em Cristo, a obra de Cristo, a ressurreição de Cristo, e com isso eles vivem como no período da antiga aliança, aguardando ainda aquele que cumpriria o 4º mandamento. Certamente quem guarda o sábado ainda aguarda a volta de Cristo, a vinda de Cristo. Quem guarda o domingo não guarda a vinda, guarda a volta. Quem guarda o sábado espera que ele venha. Quem guarda o domingo aguarda o seu retorno, porque ele já veio e voltará. Há uma diferença profunda aqui. E nisso eu quero então iniciar lendo com vocês as Escrituras Sagradas. Por favor,
Eu queria, primeiramente, que você, na Bíblia, ficasse nítido para nós o seguinte ponto. Lá em Êxodo, no capítulo 20, abra sua Bíblia comigo. Êxodo, no capítulo 20. Verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Vamos começar por aqui. Por que essa palavra lembra-te é usada no texto? Primeiro, porque esse é um mandamento fácil de esquecer. Nós rapidamente cuidamos do nosso interesse, envolvemos com tantas coisas, trabalhos, e facilmente nós engolimos as coisas do Senhor com os nossos afazeres. Facilmente nós cuidamos tanto dos nossos interesses que facilmente nós esquecemos do dia do Senhor. O domingo, o culto do Senhor, às vezes nós falamos, eu não vou à igreja hoje porque tem tanta coisa para fazer para segunda-feira que não sei se vai dar tempo. E aí o mandamento começa, lembra-te do dia de sábado. Porque é um mandamento em que os cuidados desse mundo rapidamente nos fazem esquecer do santo dia do Senhor. Segundo princípio, porque esse não é o mandamento que foi dado aqui agora. Lembre-se, irmãos, no coração de Adão já estava exposto isso, os 10 mandamentos. A nossa confissão, mais uma vez repito, capítulo 19, parágrafo 1, você vai encontrar essa declaração que eu acabei de falar. Isso significa que as outras leis também. Então preste atenção, por exemplo, num caso simples que eu vou relembrar você. Você lembra que historicamente, cronologicamente, José veio antes de Moisés, não é verdade? Cronologicamente, José veio antes de Moisés. Então, Moisés foi onde a lei foi dada no Monte Sinai. Mas Deus disse, veja, quando a mulher de Potifar, no capítulo 39 do livro de Gênesis, quando a mulher de Potifar tenta José para que ele adultere com ele, ele diz assim, eu não posso pecar contra o Senhor. Ora, de onde José tirou da cabeça dele que deitar com a mulher que dos outros é pecar contra Deus? Se a lei foi só dada em Êxodo 20. Não foi que José imaginou isso, né? Rapaz, eu acho que é assim. Isso é parte daquilo que está, veja, é parte daquilo que está registrado lá no livro da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versos 14 e 15, que fala que os gentios que não têm lei, quando são julgados segundo a lei que está dentro deles, no coração deles. Então, os próprios gentios têm a lei de Deus no coração, só que ela foi distorcida pelo pecado. Ele precisa da palavra escrita, porque no coração o homem distorce a palavra de Deus. Mas José ainda revela isso quando ele entende que deitar-se com a mulher que não é sua é pecar contra Deus. Então, o quarto mandamento não é diferente. Você não encontra aqui a primeira vez que esse mandamento é ordenado ou que isso é praticado. Não é aqui o primeiro lugar. Então eu quero mostrar para vocês em 2 outros lugares onde provavelmente e certamente esse conceito já está estabelecido. Por favor, se você voltar comigo para o livro de Gênesis, por favor. Gênesis. Começa a surgir um conceito de um período de tempo específico, um ciclo fechado de dias. No capítulo 3 do livro de Gênesis, no verso 8, diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. É interessante o fato dele descrever o período que o Senhor andava no jardim. Ele poderia dizer, ele andava no jardim,
mas ele acrescenta na viração do dia. Porque é no sopro, como se fosse a brisa, como se fosse o início, como se fosse um novo dia. E aqui ele passa, e é a primeira vez que você tem um período de tempo revelado. Na viração do dia, o Senhor caminhava no jardim. Veja agora o capítulo 4 do livro de Gênesis, por favor. Capítulo 4, verso 3. E aconteceu ao cabo de dias, eu não sei como é que está essa tradução, no fim de uns tempos, ao cabo de uns dias, ao cabo de dias. Ora, o que é isso? Cabo de dias, fim de uns tempos, o que é isso? Veja, encerra um ciclo, e eles vêm trazer oferta ao Senhor. Como um período de tempo encerra, e eles vêm trazer uma oferta ao Senhor. Você percebe que está implícito na própria narrativa do texto isso. Um período em que na viração do dia, ao cabo de dias, no final de um período, eles vêm trazer uma oferta ao Senhor. Mas ainda tem textos, por exemplo, não precisa nem ler, você vai lembrar desse texto, do dilúvio. A cada 7 dias, quando as águas começaram a escoar, Noé vai soltando os pássaros. A cada 7 dias, veja o ciclo, a cada 7 dias, ele solta um pássaro, depois mais 7 dias ele solta outro pássaro. De que conceito é esse? Que ideia é essa? Por que isso? É como uma conta que eles têm um conceito de um fechamento de tempo. Isso é na própria natureza, isso é da estrutura. O homem entende que existe um início e um fim de um tempo, um conceito de um início e um fim. Esse conceito, veja, isso não é uma coisa que foi inventado pela meteorologia ou pela ciência. Isso está na criação, está estabelecido na criação. E Deus faz assim. Mas o texto que não nos deixará dúvida está a 4 capítulos do livro, 4 capítulos do capítulo 20 de Êxodo. Se na realidade são 5 capítulos, né? O capítulo 16 de Êxodo. Veja o que está narrado lá em Êxodo 16. Eles foram libertos do cativeiro, né? Capítulo 12, você tem lá o de Êxodo, você tem a Páscoa. Eles são libertos no 14, no 15 o Moisés canta a vitória depois que o Mar Vermelho engoliu o exército de Faraó, e no 16 começa a murmuração, característica do povo de Deus. Aí Deus envia o maná e diz o seguinte: vocês vão comer esse maná da seguinte forma: vocês vão colher cada dia o necessário para aquele dia, não colham mais do que isso, vai apodrecer. Eles pegavam para cada dia. Quando chegar no 6º dia, vocês vão pegar o dobro, porque no sábado vocês não podem trabalhar. Já no deserto, antes do Monte Sinai, o Senhor já estabelece um padrão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O conceito, então, o termo lembra-te, não é? Ela se refere a 2 princípios. Primeiro, não é? A facilidade que nós temos de nos esquecer do dia do Senhor, porque somos engolidos pelos nossos afazeres, pelo nosso trabalho, pelo dia a dia, por tantos compromissos que nós temos, e nós colocamos de lado esse dia para cuidar dos nossos interesses. O Senhor nos deu 6 dias para cuidar dos nossos, 1 dia para dedicarmos a Ele, como ontem ouvimos, a feira da alma,
e você tem todos os dias para fazer a feira no comércio, mas esse dia é a feira da alma e nós negociamos esse dia. Lembra-te, não te esqueças desse dia. Esse é o dia do Senhor. Não há outro dia. É a primeira instrução. Segundo, lembra-te, porque nós já temos visto que isso era uma prática que já vem sendo estabelecida pelo conceito da viração do dia, o conceito de ciclo de tempo, e agora com mais clareza no capítulo 16, quando o próprio Deus, no capítulo 16, determina, por meio de Moisés, não faça isso. Não colha o dobro da segunda para a terça, colha o necessário para a segunda, para a terça, mas na sexta, se você colher o dobro, você vai ser poupado de ter seu maná estragado. É um ritual que ele faria, e ele comeria do maná no sábado, sem precisar colher, porque esse dia você cuida dos meus interesses, não dos seus interesses. É nesse dia que você aprende que você não vai trabalhar, mas tem alimento na sua mesa. Você não esquece que quem põe o alimento na sua mesa é o Senhor. É nesse dia que você não resolve seus problemas, porque todos eles já estão entregues ao Senhor, e você descansa nele. Esse é o dia que nós devotamos para a adoração ao Senhor, privada, pública e com certeza familiar. Esse é o dia em que você gasta na adoração ao Senhor. Bem, mas ainda esse é o primeiro ponto, mas vem o segundo ponto, né? Lembra-te do que? Do dia de sábado. Bem, mas nós guardamos o domingo. De onde é que vem essa mudança? Lembra o dia de sábado, lembra de domingo. Por que nós guardamos o domingo e não o sábado? Né? Aí vem o catecismo maior também, no quarto mandamento, vai dizer, breve catecismo maior, claramente vão descrever isso, né? Desde a ressurreição até hoje, nós guardamos o primeiro dia da semana, não o sábado. Mas nós vamos entender na Escritura como isso se dá. Como é que isso acontece? Existe no Antigo Testamento algum indício disso? Ou isso é uma novidade completamente, não é, inovadora, vamos chamar assim, surgida no Novo Testamento abruptamente? Ou essa é uma verdade que já é construída desde a Antiga Aliança? Então, para entender essa mudança, vamos ler a Escritura no Antigo Testamento. Então, a primeira resposta que nós daremos é a seguinte pergunta, né? A pergunta seria: que fundamento nós temos de dizer que o Antigo Testamento guarda o sábado e nós mudamos para o domingo? Que mandamento, que princípio, que fundamento nós temos para essa mudança? De onde vem essa mudança? E aqui começa a resposta dizendo o seguinte: na própria lei está estabelecido o padrão da mudança. Acompanhe comigo, por favor. Em Êxodo, no capítulo 20, volte comigo lá para Êxodo, capítulo 20. Vamos aqui especificamente para o verso 10, ou melhor, o verso 11. E aqui o porquê, lembra, começa com o porquê, o verso 11, né? O porquê se deve guardar, tá certo? Ele diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. O Senhor está fazendo referência ao quê? A doutrina da criação, né? Lembra, irmãos, que como é interessante, né? Ontem nós falamos sobre o papel do homem e da mulher na parte da tarde, no nosso bate-papo aqui à tarde, e nós vimos que não só uma declaração clara
não é, da parte de Deus doutrinária, é doutrina, mas como também a maneira como ele cria e o modo como ele cria. O fato dele criar o homem primeiro e a mulher depois tem implicações teológicas impressionantes. O fato de Deus criar o mundo em 6 dias e descansar no 7º, cria-se um padrão para o homem. Veja, é interessante, se Deus faz, é bom. Se Deus faz, é bom. Se Deus pratica, é bom. Diga. Que a palavra descanso, a palavra Shabat em hebraico, ela significa cessar, terminar. Ora, isso está no nosso calendário, mas você tem 1, 2, calendário judaico é 1, 2, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o 7º dia. Esse é o calendário judaico, isto é, o 7º dia é o período usado para os ciclos de Israel. Então, 6, o 7º, 6, o 7º. Então, sempre o calendário é contado entre, se você pegar o Levítico, eu vou abrir com vocês Levítico 23 depois, onde o calendário judaico, as festas eram marcadas, e eram marcadas de acordo com os sábados. Então, a primeira festa que deve ser vista em Israel é o sábado, porque o sábado é o que regula todas as festas. Todas as festas estão de acordo com o sábado. No 3º sábado, no 7º sábado, o primeiro dia depois do sábado. Então, o sábado é o que regula todo esse calendário. Então, você tem do 1º ao 6º, o 7º dia. E o 7º dia, ou Shabat em hebraico, significa cessar, terminar, né? E nós vamos ver daqui a pouco um pouco mais disso, porque é importante, sem dúvida, essa definição, tá certo? Porque a gente apenas entende Shabat como descansar, no sentido de, o que é descansar? Mas nós vamos ver que na realidade o termo significa concluir, terminar. Que é o primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor, que é o termo latino, dia do Senhor. Judaico são números, são dias. Você não tem primeiro dia, segundo dia com alguns nomes, só o 7º dia. O ciclo se fecha no 7º. Então o sábado é o dia de descanso, certo? É o dia que termina todo o seu trabalho. E aí, veja, o princípio é um dia em 7. Um dia em 7. Exatamente, 6 de trabalho um dia. O problema é que muita gente vai usar isso para dizer, então cada um tem o seu dia de descanso. O meu é na terça, o outro é na quinta, o seu é no sábado, né? E é esse o argumento que muitos vão utilizar. Na prática, não é? Isso é a quebra de um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Veja, Deus trabalha 6 dias, descansando no 7º. Então, veja bem, há um princípio, o princípio de trabalhar 6 dias, independentemente de quando vai ser seu descanso. Ora, se o descanso for apenas você descansar, era ótimo, é isso mesmo, como se fosse uma folga do trabalho. Mas se significa terminar, concluir, você tem a ideia do ajuntamento solene, é santa convocação, onde toda a igreja é chamada para adorar. Esse é o dia, 7º dia da semana. É um regulamento, entende? Não é um dia em que cada um, no seu dia de descanso, vai dizer, eu descanso na quarta, eu descanso na quinta, eu descanso na sexta, porque se o descanso é isso, está ótimo, está resolvido. É o teu turno de trabalho. O problema é ter um culto no dia do teu turno, não é? Então o Senhor determinou esse princípio. Mas vamos lá, vamos caminhar, porque seguindo um roteiro, a gente vai chegar nesses pontos todos, tá certo? Porque é muito importante isso que ele colocou, porque a gente vai definir algumas coisas a partir daí. Mas vamos lá. Primeiro ponto, qual a base da guarda do 7º dia? Segundo Êxodo 20, a criação. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Agora veja então que em Deuteronômio 5,
onde a lei é dada pela segunda vez ao povo, o padrão muda. Veja, Deuteronômio capítulo 5, abra sua Bíblia comigo, por favor. Verso 15. Veja que no verso 12 já não tem um lembra-te, né? No 12 é guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Veja, como te ordenou o Senhor teu Deus. Agora, não é como o padrão da criação. Veja no 15. Porque te lembrarás que foste o quê? Servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Ora, como é isso? Não... Percebe que na própria lei o germe da mudança está lá, porque um é a base da criação, o outro é a base da redenção, da libertação, da salvação. Eles foram libertos do cativeiro. O próprio princípio da mudança está na lei. Em Êxodo 20, você guarda com base na criação. Deuteronômio 5, com base na libertação do cativeiro. Você lembra que você foi servo, e o Senhor te libertou. Por isso guardarás o dia de sábado. Isso aqui não foi inventado por ninguém, está na Bíblia, não é verdade? Não foi o imperador que determinou isso, não. Isso está na Bíblia, isso é revelado por Deus. Mas permanece o 7º dia. Mas o princípio da mudança está posto. Na primeira etapa, a base na criação. Segunda etapa, a base da redenção. Vamos adiante agora, dar mais um passo. Ora, irmãos, o calendário judaico, então, ele é sem dúvida alguma guiado pelos sábados, como nós estávamos falando. Então, vamos pegar as festas judaicas, pegar um exemplo das festas judaicas. Lá no livro de Levítico, capítulo 23. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Você vai ver que as festas solenes ao Senhor, não é isso? Ou do Senhor. Então você tem sábado, que esse sábado aqui não é o sábado do dia do Senhor, aqui é o que regula os sábados. É os sábados. Então toda festa é regulada pelo sábado. Por isso que o primeiro é o sábado. Primeiro, que é 7º dia da semana. Então todas as festas são contadas a partir dali. Qual é o mês principal de Israel? Qual é o principal mês do calendário judaico? Qual é? É o mês de Abib. Que é mês de Abib, né? Seria como se fosse o nosso mês de abril, março, abril. Esse mês, segundo as estações do ano, ele representa que período da estação? Abril. Para nós. Não sei se para a gente agora, viu? É porque o outono é em outubro, né? Não, a primavera é em abril, mas é segundo, por exemplo, você tem, por exemplo, você tem, são 2 festas, são 3 festas. Uma começa em abril, que é na primavera, que é na época do plantio,
certo? E a outra que é no outono, que é na época da colheita, certo? Que é você passa abril, março, abril, maio. Então, abril e maio você tem duas festas, tá certo? Que a primeira festa é a festa das primícias, tá certo? Depois você tem a festa da trombeta, e em outubro, que é o outro período de festa, que é o período do outono, tá certo? Que é a última sessão de festa, você tem a festa da colheita, que é a festa do tabernáculo, que é a última festa que tem, quando tudo é colhido e trazido ao Senhor, não é? É um período de uma grande festa em Israel. Então, essa festa, o primeiro mês é o mês de Abib. Por quê? Porque foi o mês que Israel foi liberto do cativeiro egípcio. Se você abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 12, veja se não é verdade isso. Êxodo 12, verso 1. Êxodo 12, verso 1. Alguém pode ler para a gente? Verso 2, que mês é esse? O primeiro mês. Não fala o nome do mês, não? É o primeiro mês. O primeiro mês. Que mês é esse? É o chamado mês de Abib. Foi quando eles foram libertos do cativeiro. Esse é na realidade, o início do ano começa aqui para o judeu. Esse é o primeiro mês, o mês principal do calendário judaico, porque eles foram libertos do cativeiro aqui, certo? Aí você vai ter, vamos lá, volte para Levítico 23 comigo, tá certo? Aí você tem a festa da Páscoa, no verso 4. Veja só, acompanhe comigo, 23, 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis a seu tempo determinado. No mês primeiro, veja, no mês primeiro, porque lembra que é a Páscoa, que Êxodo 12 é a instituição da Páscoa. É o mês principal, foi instituída a Páscoa, né? Você vai lembrar que Êxodo 12 é a instituição da Páscoa. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos, ou asmos, do Senhor. 7 dias comerás pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. O que significa a Páscoa dentro da estrutura da redenção? É a morte de quem? Segundo o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7, Cristo é o que para nós? Cordeiro pascal. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Cristo, o nosso Cordeiro. Então, a festa da Páscoa é quando o Cordeiro foi imolado e o povo foi liberto do cativeiro. Lembre-se, é a festa do Cordeiro. Cristo, o nosso Cordeiro pascal. Interessante você lembrar disso, porque como aponta para Cristo, no Evangelho de João, especificamente no capítulo 19, veja lá comigo, por favor. João capítulo 19. Verso 32 em diante. Veja, vamos pegar o 31 do capítulo 19. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado, isto é, o que estava com Cristo a um lado e no outro.
Mas, verso 33, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram. Mas espera, que informação, por que ele fala isso? Como era que o cordeiro pascal devia ser morto? A ordem era: nem o osso do cordeiro podia ser quebrado. Nenhum osso do cordeiro podia ser quebrado. Era esse o ritual do sacrifício do cordeiro pascal. Ele era pendurado, porque todo o sangue tinha que esvair, nada podia ficar. Ele era pendurado, ele foi pendurado, o cordeiro. E o texto diz: nenhum osso foi quebrado. Que informação, não é? João Batista, o evangelista João tinha convicção disso. Ele registra as palavras de João Batista que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era esse o Cordeiro pascal, o que morreu pelos nossos pecados. Ora, a festa da Páscoa apontava para a morte de Cristo. E o que é a festa das primícias, irmãos? Na sequência, veja só, o que eram as primícias? As primícias era a primeira cevada. Preste atenção. O que é que acontece? A primeira cevada vocês aqui conhecem melhor do que eu agricultura, né? Você imagina que o trigo sai a primeira folhagem. Isso não é o fruto ainda. Quando a primeira folhagem sai, você tira e oferece ao Senhor. Eu lhe chamo de oferta movida. Literalmente isso aqui. Esse aqui eles fazem oferta movida, não é? Essa é a imagem. Eles cavam fazendo esse movimento. Era uma oferta movida ao Senhor. E o que eles fazem aqui? Porque vinha a primeira folhagem, os outros viriam atrás. Se não sai a primeira, os outros não saem. Aí Paulo usa essa linguagem e diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, falando da ressurreição de Cristo, diz: ele é a primícia dos que dormem. De onde Paulo tirou essa imagem? A Páscoa é a sua morte, a primícia é a festa da sua ressurreição. Veja, sabe por que nós vamos ressuscitar dentre os mortos? Porque ele ressuscitou primeiro, porque ele saiu primeiro. E porque ele saiu primeiro, nós ressuscitaremos com ele. A festa das primícias. Mas quando essa festa era celebrada? Venha comigo para o texto, por favor. Volte para Levítico 23. Verso 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho, né, que não é molho, não, é um molho mesmo, né? Um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá, veja, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, veja, no dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Que dia que será feita essa oferta? No primeiro dia da semana. Veja, no primeiro dia após o sábado. Nesse dia será ofertado ao Senhor. É o dia das primícias, o dia da ressurreição. Ora, isso parece exagero, rapaz, que coisa. Por que isso é assim? Se para João Batista, ou melhor, tire João Batista da cabeça. Eu estou falando para mim mesmo, tá? Para você não. Porque eu preciso me autossugestionar. João, não o Batista, o evangelista. Por que para João Cristo era o Cordeiro Pascal? Porque ele também era primícia. Veja, se não é exatamente isso, no capítulo 19, capítulo 20 do Evangelho de João, abra sua Bíblia lá comigo, versículo 1, só leia o verso 1.
E veja o detalhe da informação de João. João capítulo 20, versículo 1. Alguém leia em voz audível para nós, por favor. Veja o detalhe. Ela foi lá ver se ele não estava mais lá. E detalhe, no primeiro dia da semana. O primeiro dia após o sábado. Era a festa das primícias. O Cordeiro ressuscita no primeiro dia da semana. Mas vamos lá. Eu tenho horário hoje, né? Não vai até a noite, né? Então eu não tenho o descanso todo da eternidade para falar. Eu tenho um horário, né? Vamos lá. Eu vou conseguir, se Deus permitir. Capítulo 23 ainda de Levítico. Voltemos para o texto. A festa do Pentecostes. Qual o verso? Verso 15. Veja como os sábados são usados para contar o calendário judaico. Veja bem, verso 15. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, entende? Que é sempre o sábado o ponto. Contareis até o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. O que é Pentecostes, hein? Penta não é 5, é 50, nesse contexto aqui. São 50 dias depois da festa das primícias. E como ela é feita? Acompanhe o texto comigo mais uma vez. Verso 16. Veja, 7 semanas inteiras serão, verso 15. Verso 16. Até ao dia seguinte ao sábado, até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimento ao Senhor. Quando foi que o Espírito veio sobre a igreja? No domingo. Sete semanas vezes 7, 49. 50, primeiro dia depois do último sábado. O Espírito vem sobre a igreja no domingo. As celebrações são focadas no primeiro dia da semana. Diga. O Espírito Santo, exatamente. É isso mesmo. Eles estão reunidos quando o Espírito Santo vem sobre eles, na festa do Pentecostes, no primeiro dia da semana. Interessante que depois tem as outras festas, a festa da colheita e todas as outras, mas o meu foco aqui senão eu realmente não vou dar conta de cumprir mais 15 minutos. O foco aqui, perceba, já está, qual é a minha tese, lembra que eu levantei? Como é que nós podemos provar essa mudança do sábado para o domingo? De onde vem essa mudança? Então, nós vimos primeiramente que já está na própria lei. Primeiro, no sábado, Êxodo 20, era a segunda criação, Deuteronômio 5, segunda a redenção, e agora nas festas judaicas, o foco na obra de Cristo se dá entre a morte, ressurreição e vinda do Espírito Santo, e se dá no primeiro dia da semana.
A ideia, sim, irmã, eu creio que aí os dias da criação são dias de 24 horas. Até porque a melhor interpretação da Bíblia é ela mesma, né? Ela mesma. Então, como é que a Bíblia é interpretada? Como é que eles interpretam o sétimo dia? É um dia de 24 horas. Então, quando diz trabalharás 6 dias, descansarás no sétimo dia, é um dia de 24 horas. Como os judeus entenderam? No judaico era 7 da noite, cair da tarde ao cair da tarde do domingo. Então era um período de 24 horas. Então, essa é a melhor interpretação da Bíblia, né? Então, esse cabo de dias, os dias aí são os dias da semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No cabo de dias, que aí é o sétimo dia, eles vinham e traziam oferta ao Senhor. Era esse o entendimento. Tá certo? Mas vamos aqui um pouco, irmãos, mais um pouquinho à frente. No texto sagrado, né? Voltando lá para o texto de João, que é o nosso paradigma aqui nessa concepção do Antigo e do Novo Testamento. João, no mesmo capítulo 20, veja, nós lemos o verso 1, não foi? E no verso 1 há um registro, lembra que no 19 o Cordeiro Pascal foi morto, no 20 ele ressuscita. E isso cria um padrão, veja, ele ressuscita que dia? No primeiro dia da semana. Então preste atenção, irmãos. Assim como Deus cria o mundo em 6 dias e descansa no sétimo, e isso é um padrão para Israel, para nós que estamos sendo recriados, lembra? O pecado nos destruiu, nós estamos sendo recriados. E quem é que nos recria? Jesus Cristo. Então nós que estamos sendo recriados, o segundo Adão perfeitamente, nós que estamos sendo refeitos, recriados, o padrão de Cristo passa a ser o padrão para a igreja. Preste bem atenção no verso 19 do capítulo 20. Por que Cristo não apareceu para eles antes? E que dia ele aparece a eles? Êxodo capítulo 20, verso 19. Veja, por favor. Quem falou Êxodo? Quem falou Êxodo não está bem da cabeça. É João. É João 20. João 20, verso 19. Veja, ele ressuscita no primeiro dia da outra semana, ele se apresenta a eles. Diga, pastor. É no mesmo dia, é? Deixa eu ver, deixa eu olhar aqui, por favor. No meu texto. Que eles se reúnem no mesmo dia. Eles estão reunidos. Deixa eu mostrar aqui, por favor. Isso mesmo, desculpa. É isso mesmo, então leia. Leia, pastor, para mim. Que é no verso 26. Leia o 19, né? No mesmo dia que ele ressuscita. Mas no 26 é que é 8 dias depois. Leia. Perfeito. Veja como é interessante. Como que um princípio é estabelecido na narrativa. Lembra, irmãos, isso não é de graça. Veja, Deus não fez o mundo em 6 dias, descansou no sétimo. Se ele fez isso, é bom. E se é bom, Israel tinha de fazer. Então Cristo faz o quê? Ele ressuscita no primeiro dia da semana. Ele vai ao encontro deles naquele dia. 8 dias depois, ele se reúne com eles de novo, no mesmo dia da semana. João está estabelecendo aí, esse é o padrão que a igreja passa a seguir. Ora, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 1 e 2. Veja o que é que a igreja começa a fazer. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 1 e 2. Por favor.
Pode ler para mim em voz audível. Só um detalhe, irmão. Não é uma coisa ordenada para a igreja de Corinto, não. Para todas as igrejas da Galácia. Essa é a prática da igreja no primeiro dia da semana. O que está posto aqui nós temos biblicamente o fundamento que já está posto na própria lei para a mudança. E o Evangelho elucida isso com uma clareza muito grande. Agora preste atenção que eu vou lhe dizer. Como isso se dá? Vamos pegar a ideia do cessar, o Shabat, que é terminar, concluir. Deus trabalha hoje, segundo as palavras de Jesus Cristo. Faltam 5 minutos aí. Não, segunda palavra, segunda, se sinal, 5 minutos. Segundo as palavras de Jesus Cristo, certo? Eu e o Pai trabalhamos até hoje. O que significa então que ele cessou de trabalhar? Descansou. Significa que ele não cria mais, isto é, toda a obra da criação foi completada. Veja, não significa dizer que ele não tem poder para quê, porque logo alguém pula para dizer, isso quer dizer que Deus não tem. Veja, quando a gente fala de Deus tem todo o poder e não une com um Deus que não tem sabedoria, é estranho alguém todo o poder sem sabedoria. Deus é perfeito. Então ele fez tudo em 6 dias e descansou. Nada mais é criado depois desse dia. Por que o primeiro dia da semana em Jesus Cristo é o dia? Porque ele ressuscita dos mortos. Significa dizer o quê? A obra da redenção terminou. Ele não precisa fazer mais nada. Ele não precisa voltar, nascer de novo, obedecer de novo, morrer de novo, ser sepultado de novo, ressuscitar de novo. Isso já está perfeitamente pronto. Primeiro dia da semana encerra a sua obra da redenção. Alguém diz assim, mas pastor, ele vive a interceder. Ele intercede por quem? Por quem ele morreu. Por aqueles que ele cumpriu a sua vida, porque ele deu a vida. Porque significa que é um trabalho diferente. Aí vem outro elemento, excelente. Outro elemento. Porque não significa dizer que nós não devemos trabalhar. O que você pensa? Deus governa toda a sua criação. Deus não dorme. Jesus vive a interceder pelos seus. Agora, não é mais o mesmo trabalho. Porque aquele trabalho terminou. 6 dias nós temos um trabalho. No primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor, nós trabalhamos, mas não aquele trabalho dos 6 dias da semana. Esse trabalho nós cuidamos das coisas de Deus: culto, meditação, oração, trabalho de misericórdia, obras de necessidade, socorro aos irmãos, leitura da palavra. Esse dia nós não gastamos com aquilo que gastamos nos outros dias. Cessa, termina o nosso trabalho aqui. Ora, irmãos, se Deus fez assim porque é bom, então esse é o padrão da igreja. Nós não temos negócio nesse dia. Óbvio, é necessário falar, só para deixar claro,
que existem coisas que são associadas à necessidade, como médicos, enfermeiros, não é? Policiais, delegados, não é? Existem outras funções que podem precisar desse, mas não existe, se não é comércio e você pode dizer assim, não, mas é o dia que eu ganho mais dinheiro. Você diz assim, esse é o dia em que eu digo, Senhor, o que eu tenho vem das tuas mãos. O que eu tenho vem do Senhor. O que eu tenho procede da tua mão. Não é fruto do meu trabalho, é fruto da tua bondade para comigo. Esse é o dia que nós gastamos na presença dele. É o melhor dia da semana. O pastor falou ontem de um jovem da nossa igreja. Foi uma das coisas mais lindas de tantos problemas que a gente tem na igreja. E esse jovem, ele namorava com uma moça descrente. E ele fazia a classe catecúmenos. Então eu disse a ele, o conselho chamou e disse, irmão, se você continuar com o seu namoro, se você for recebido na igreja, você é disciplinado no mesmo dia. Então você vai escolher agora, ou a Deus ou ela. Ele continuou com ela. E ele ficou namorando com essa moça, a igreja foi firme, não abriu mão. Os pais foram muito firmes com ele, trouxeram ele para a igreja, ele ia à igreja todo domingo, dormia, levantava, mas estava ouvindo a palavra de Deus. E aí um dia eu incentivei os jovens da igreja a ficarem no domingo à tarde no culto, na igreja. Eles estão lendo, ele leu o Catecismo Maior, o Breve Catecismo. Tem um grupo de jovens que ficam lendo um livro teológico durante o domingo na igreja. Eu pego um jovem mais velho e coloco ele dirigindo esse trabalho. E eles começaram a ler o livro do Dr. Joseph Piper, que é O Dia do Senhor, que eu indicaria com todo o coração para vocês adquirirem e lerem esse livro. O Dia do Senhor, Joseph Piper. Vale muito a pena ler esse livro. E esses jovens, eles passaram a tarde lendo. E por um mês ou mais de um mês lendo o livro todo domingo um capítulo e lendo o livro. E aí, ouvindo o evangelho, ele foi impactado, transformado. Terminou o relacionamento dele. Aí veio, eu chamei ele no gabinete, ele veio semana passada agora. E disse para mim, pastor, eu perguntei, por que você terminou o seu namoro? Ele disse, porque eu não tinha mais alegria naquilo que eu tinha alegria. O evangelho começou a me incomodar, a me transformar, pastor. Eu não consigo mais ter prazer. E eu olho para trás, eu só tenho vergonha de ter envergonhado meus pais, de ter me colocado contra Deus, de ter agido assim. E eu queria dizer ao Senhor que depois que nós começamos a ler o livro, eu fui criado na igreja, mas o domingo para mim era o pior dia da semana, porque eu vivia uma vida diferente da semana. No domingo eu tinha que ser outra pessoa. Era tão diferente para mim, tão ruim para mim. Era o pior dia para mim. Hoje, pastor, eu anseio pela chegada do domingo. Hoje eu tenho quando começa a semana, eu já estou pensando no domingo, quando eu voltarei para me reunir com os meus irmãos para adorar a Deus mais uma vez. Eu disse, realmente houve mudança no coração desse jovem. E ele vai ser ouvido no conselho, se Deus quiser, vai ser recebido. Agora, arrependido e restaurado como membro da igreja. Isso nós precisamos urgentemente resgatar na igreja, irmãos. Não é um dia para a gente passar o dia dormindo. Você pode ter o seu tempo de descanso para vir à igreja, para cultuar Deus melhor, sem dúvida. Mas pare, estude a Bíblia na sua casa, ore a Bíblia, ore ao Senhor com a sua família, cante os salmos, exalte ao Senhor, tire esse dia para culto ao Senhor. Porque nós, como povo de Deus, dizemos ao mundo assim: Senhor, tudo que temos vem das tuas mãos.
E a nossa vida é dedicada ao Senhor. E esse sábado, irmãos, que é esse domingo, hoje, o dia do Senhor, é um dia que nós provamos da eternidade. Quando o povo que foi comprado pelo sangue de Cristo se reúne num só lugar para adorar o Deus eterno por um período de tempo, de horas, que é o Senhor nos permitir nessa vida sentir um pouco da eternidade, quando nós estaremos com os nossos irmãos por toda a eternidade, exaltando ao Deus, Senhor de toda a terra e Deus de toda a glória. Isso é entrar no descanso eterno de Deus. É por isso que nós ainda aguardamos um dia, porque nós já estamos no descanso, nós que cremos no Senhor Jesus, mas ainda resta um descanso. Nós ainda não entramos na terra prometida, e nós provamos desse prazer nesse dia, aguardando aquele dia que será eterno, quando por toda a eternidade exaltaremos ao Senhor e cantaremos a Ele por toda a eternidade. Se você tem usado esse dia de maneira pecaminosa, por ignorância, e hoje ouviu essas verdades, eu chamo você ao arrependimento. O nosso Deus é cheio de misericórdia e bondade. Ele perdoa os nossos pecados e muda a nossa sorte. Se você tem usado esse dia para assistir televisão, saber do seu time, que jogo foi, que como é que é, arrependa-se do seu pecado e dedique-se nesse dia completamente às coisas do Senhor, porque essa é a vontade de Deus. Certamente outras implicações poderíamos tratar, mas o nosso tempo minguou, acabou. Mas é pelo menos uma coisa que eu gostaria de deixar claro: há fundamento para o que nós fazemos. Esse fundamento é bíblico. É isso que Deus exige de nós. E quando não fazemos, quebramos a lei moral do Senhor, o quarto mandamento. Que Deus nos ajude e nos abençoe, irmãos. Amém.